Voltamos a mais uma aula sobre hamartiologia, essa segunda parte desta aula. Como eu sempre digo, caneta, papel na mão, e nós vamos continuar tratando sobre esse assunto chamado hamartiologia. Para quem ainda não pegou essa segunda aula, volta lá, tem a primeira. Tem antropologia, tem 2 aulas de antropologia salvas aí no YouTube, e você vai aprender um pouquinho mais acerca dessa doutrina chamada hamartiologia, tá? Para que você possa se localizar. Nós temos ainda 3 aulas para tratar sobre esse assunto, são 5 aulas. Depois dessa aula de hamartiologia, eu vou tratar sobre escatologia bíblica dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista. Vamos fazer algumas apologéticas, o porquê que nós, como pré-tribulacionistas, não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, para que depois nós possamos tratar afinco acerca do arrebatamento, tribunal de Cristo, destino final dos mortos e etc. Então, nós vamos continuar tratando aí sobre hamartiologia. Só para recordar você que está talvez vendo a primeira vez a palavra hamartiologia, hamartiologia é doutrina, faz parte da teologia sistemática, logia, doutrina, estudo, tratado, palavra e etc. A palavra hamartia, né? A palavra hamartia traz a ideia aí de pecado. Então, de uma forma simples, eu poderia falar doutrina sobre o pecado, estudo sobre o pecado, tratado sobre o pecado, mas eu gosto muito de falar sobre doutrina sobre o pecado. Então, a hamartiologia é doutrina sobre o pecado. Hamartia traz o conceito de errar o alvo. O que é errar o alvo? É o ser humano indo em direção a Cristo, a igreja em direção a Cristo sendo o nosso alvo, e nesse percurso que nós estamos em direção a Cristo, nós pecamos, e quando nós pecamos, nós erramos o alvo, que é Cristo. Então isto é, de uma forma simples, didática, a palavra hamartiologia, a doutrina do pecado, hamartia, errar o alvo. Então é isso que nós devemos ter em consciência. Mais uma vez, indico você caneta, papel nas suas mãos, para que nós possamos aí estudar um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos falar da origem do pecado, né? O que seria a origem do pecado? Eu vou pegar uma Bíblia daqui a pouco, para que nós possamos analisar esse texto. Abra sua Bíblia primeiramente aí em Romanos. Você que tiver com a sua Bíblia, e é interessante, você está estudando teologia, se não tiver Bíblia nas suas mãos, não tem como a gente fazer teologia, né? Teologia se faz com a Bíblia na mão. Romanos 5:12. Romanos 5:12, analisa aí. Vai dizer assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a origem primária do pecado veio através de Adão. Então, a origem do pecado primeiro veio sobre Adão. Eu vejo alguns pregadores, talvez pela simplicidade ou pela falta de conhecimento mesmo, dizer que a origem do pecado começou no céu, tá? A origem do pecado não começou no céu, né? Tem até um louvor da harpa, né? Que no céu não entra pecado, tristeza, angústia nem dor. Então no céu não entra pecado. A origem do pecado, alguém vai dizer sobre Lúcifer. Lúcifer diz assim, quando o texto faz referência a ele, mesmo que o texto em foco não está tratando simplesmente de Lúcifer, mas o texto diz assim: e subirei, e levantarei meu trono, exaltarei meu trono. Se ele vai subir, ele não está na mesma dimensão. Então é numa dimensão espiritual a origem do pecado de Lúcifer. Mas o pecado da humanidade não começa com Lúcifer, começa
com Adão. Se Adão não tivesse pecado, estava curtindo até hoje aí, no Jardim do Éden, uma lua de mel eterna, né? Juntamente aí com a sua digníssima esposa, né? Então nós vamos ver que a origem do pecado começa através de Adão, o pecado da humanidade. Gênesis 6:3, se você quiser depois conferir aí, seria interessante, você é um pesquisador, né? Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar todo entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então nós vamos perceber que aqui é onde começa o pecado, né? O pecado de Adão, o pecado de Eva. Primeiro, o texto diz, ela viu que a árvore era boa. Ela viu que a árvore era boa, né? Então nós vamos perceber que a árvore era boa. A árvore era boa. Deixa eu apagar isso aqui, só para mim ganhar um espaço. A árvore era boa. Boa para quê? Para dar entendimento, né? Ou melhor dizendo, boa para comer. Por que é interessante entender isso aqui? Ela era boa para comer. Ela olhou e percebeu, essa árvore é boa para comer. Também, a árvore era desejável. Desejável. Desejável para quê? Para dar entendimento. Deixa eu apagar aqui também. Deixa eu apagar tudo logo, né? Gênesis 6:3, eu estou pegando referência, você anota isso, é um pesquisador. Né? Eu sempre falo que teologia é um norte. A teologia é uma bússola, ela te direciona, mas depois você vai pesquisar. Então a árvore era desejável. Grave isso, desejável para quê? Para dar um entendimento. E a árvore era agradável. Agradável o quê? Aos olhos, né? Agradável aos olhos. Olha só que interessante. Eva e Adão vão ser seduzidos em 3 áreas. Primeiro, a cobiça da carne. Ela era boa para comer. Fala da cobiça da carne. Cobiça da carne. Por quê? O que a nossa carne quer? O alimento, né? Para fortalecer a nossa carne, a cobiça da carne. Então também, ela é seduzida pela cobiça da carne. Ela viu que era boa. Terceiro, era desejável. Fala da soberba da vida. Soberba da vida. Soberba da vida. Era da soberba da vida, desejável para dar entendimento. Deixa eu aplicar isso aqui. Olha só, ela viu que era desejável para dar entendimento. Só que o conhecimento que ela vai adquirir através desse fruto vai gerar morte. Isso nos aplica uma verdade já aqui. Nem todo conhecimento pertence à vontade de Deus. Tem coisas que Deus não quer que nós conheçamos. Não estou falando acerca da tua palavra, nem acerca das Santas Escrituras. Mas tem coisas que Deus não quer que nós conheçamos, porque no dia que nós conhecemos, nós abandonamos o preceito da vontade do Senhor. Segundo, agradável aos olhos, né? Terceiro, melhor dizendo, agradável aos olhos, traz a ideia da cobiça. Cobiça. A cobiça da soberba da carne, né? Soberba da vida, e aqui a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Então você vai perceber que são essas 3 áreas que Adão vai ser tentado, né? Vai ser tentado. Ele é tentado na soberba da vida, na cobiça dos olhos, e é a mesma área que Jesus ele também foi tentado, né? A diferença é que Jesus ele permanece fiel
a vontade e o propósito de Deus, né? Então nós vamos falar para frente sobre a tentação de Cristo. Mas Cristo também foi tentado na cobiça da carne, porque é transformar a pedra em pão. Jesus ele foi tentado na cobiça dos olhos, foi mostrado para ele todos os reinos desse mundo, né? O cobiça dos olhos, e a soberba da vida. Lança-te daqui abaixo, que dará ordem aos seus anjos. Então, nas mesmas áreas que Adão foi tentado, Jesus também foi. A diferença de Adão é que ele peca e Jesus permanece fiel, ok? Então já anota aí, nós vamos tratar algo interessante aqui também agora. Eu vou falar sobre os instintos do homem, tá? Vou apagar aqui. Vou falar sobre os instintos do homem. Na sua essência, o homem é composto de instintos. E foi Deus que fez o homem composto de instintos, tá? Então nós vamos entender sobre isso agora, os instintos do homem. Mas antes de nós falarmos sobre os instintos do homem, deixa eu só anotar aqui. Os instintos do homem. O instinto do homem. O homem é composto de instintos. Tá? Mas antes de nós falar sobre os instintos, nós vamos ter que voltar a uma matéria que nós tratamos em antropologia. Lembrar aí que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito, mesmo que exista, por exemplo, a teoria monista, né, que o ser humano é composto de uma matéria só, não existe uma matéria imaterial. Isso é uma heresia, mas existe aí a visão dicotomista. Tá? Eu não compactuo com ela, mas não é uma heresia. Tá? Então nós devemos ter isso em mente, não é heresia. Os irmãos que creem em dicotomia, né, não é uma heresia. Mas eu não consigo enxergar ela. O que é um dicotomista? Vamos lá. Dicotomista acredita que o homem ele é feito da matéria, vou colocar aqui, matéria, parte física, né? O boneco de barro, a parte da terra, então a parte material. E a segunda parte, que é dicotomista, ele acredita que o ser humano é duas partes, é a matéria imaterial, né? Que é a alma, ou para eles também pode ser o espírito, né? O ser humano é só composto de duas matérias. Só que dentro dessa perspectiva da alma, aqui nessa alma também faz parte do espírito, tá? O espírito do homem. E aqui que vai trazer uma janela para o mundo espiritual, a nossa alma. Mas não que o ser humano seja composto aí de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas dentro da alma do ser humano, colocar de uma forma bem simples, didática, há uma janela que se abre para o mundo espiritual. E aqui vem o discernimento espiritual, a mentalidade espiritual do ser humano. Então essa aí é uma visão simples dos dicotomistas, tá? Só que eu sou tricotomista, né? Creio na tricotomia do homem. Eu creio na tricotomia do homem. O que é a tricotomia? O ser humano ele é dividido-se em três partes. Vamos lá. Três partes. Material, né? Como eu falo sempre, eu falei isso em antropologia, que a gente trata sobre isso aqui. Material. A parte material que nos permite habitar nesse mundo. Sem essa parte material, o ser humano não poderia habitar nessa terra. Então o que nos faz habitar nessa terra é a nossa parte material. Eu falo que o nosso corpo é o passaporte que nos permite habitar nesse mundo. Se nós não tivéssemos a parte material, que é o corpo, nós éramos os seres imateriais, nós seríamos seres espirituais. Um povo, um espírito desencarnado, né? Mas através do nosso corpo nós podemos habitar nessa terra. A segunda parte que o ser humano faz parte do ser humano é a parte da alma. Deixa eu colocar aqui.
Alma. O que é alma? A alma é o eu. No grego, psirrê, né? A nossa alma é o eu. Eu sou uma alma que possui um corpo. Então o eu é minha alma. Então todo sentimento, desculpe, todo sentimento, toda alegria, todo prazer, todo pensamento é proveniente da nossa alma, do eu. Então tudo que sentimos, alegria, é a nossa alma. Por isso que as doenças psicossomáticas, doença da alma, ela é uma doença que na medicina não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura, porque é uma doença da alma. Mas eu conheço alguém que penetra a divisão da alma e espírito, que pode mudar o curso dessa alma, né? Então é a nossa parte imaterial. E a terceira parte do ser humano, também imaterial, que é o nosso espírito. O espírito do homem, o espírito do homem, que nos traz a consciência do certo, do errado, da adoração, é o nosso espírito. João capítulo 4 vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. É o nosso espírito que nos traz conexão à pessoa bendita de Deus. E agora, como separar isso? Essas coisas são interligadas. Só existe um meio de separar isso aqui, dividir isso aqui. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra divisão da alma e espírito, ele divide, juntas e medulas. O único que pode dividir, separar, achar cada parte é a própria palavra de Deus. A própria palavra. Por isso que eu sou apaixonado por essa palavra. Porque a única que pode penetrar onde o bisturi do médico não vai, a palavra vai. Eu poderia só pregar sobre isso, né? Onde o médico não vai, a palavra vai. Onde o psiquiatra ou o psicólogo não vai, a palavra vai. Então tem coisas que os médicos irão resolver, mas tem coisa que a palavra de Deus é a única que resolve, né? Só que dentro disso tudo, né, que nós já estamos tratando aqui sobre a tricotomia, a nossa personalidade, né, nosso caráter é formado aqui na alma. O nosso temperamento também é proveniente da alma. Temperamentos, ele vem da nossa alma, mas pode ser controlado pelo Espírito Santo e mais tarde nós iremos tratar acerca disso, tá? Então a nossa alma é a nossa parte aí imaterial. De fato, que quando nós morremos é a nossa alma que é conduzida, né? Mas vamos lá falar sobre o instinto dos homens, do homem, né? Vamos lá. Vou apagar aqui para que nós possamos falar sobre o instinto do homem. Canetem, gente, anotem, pesquisem, estudem, aproveita aí essa biblioteca aí, anota os livros. Daqui a pouco aí vou mandar no grupo também alguns livros para vocês estudarem, para vocês comprarem, tá bom? E vai ser uma bênção. Vamos lá. Instintos do homem. Nós devemos entender que o ser humano ele é composto de instinto. Por exemplo, caneta, papel na mão, Bíblia, primeiro instinto do homem. O ser humano, o próprio Deus criou ele assim, criado com o instinto de dominar, domínio. Domínio, por exemplo, Gênesis 1:26. Vou colocar aqui com outra cor. Deus ele fez o homem para dominar. Domine o homem sobre os peixes, sobre os animais. Então Deus criou o homem para dominar. O instinto do domínio, de controle, foi Deus que criou no homem, tá? Então é isso que nós devemos já ter em mente. Foi Deus que criou no homem o instinto de domínio. Segundo instinto, e aí
O homem, nós homens de verdade, viril, né? Nós gostamos muito. Reprodução. Reprodução. Gênesis 1:28. Crescer, multiplicar, encher a terra. A sexualidade do homem, o desejo pela mulher foi Deus que instaurou para que haja uma reprodução, crescimento, né? Para povoar a terra. Então foi Deus que criou. Também a ideia de aquisição. Aquisição. Gênesis 1:29. De aquisição, de querer almejar. Querer almejar não é pecado, gente. Querer conquistar as coisas não é pecado, tá? Foi Deus que colocou o homem o domínio de conquistar, de adquirir, almejar, adquirir as coisas, de aquisição, tá bom? Foi Deus que colocou no homem. Também, né, e aí o crente gosta muito, na área da alimentação. Foi o próprio Deus que fez o homem para se alimentar. Gênesis 2:16. Foi Deus que fez o homem para se alimentar. Então a alimentação foi Deus que colocou. Gênesis, por exemplo, vai falar sobre proteção. Proteção. Gênesis 2:24. Foi Deus que fez o homem para proteger. Proteger o quê? A família, a esposa. Deus criou o homem com esse propósito de proteger, de dar a vida. Como Cristo deu a vida para a igreja, Deus vai fazer isso também para Adão. Adão deveria, por isso que ele é o tipo de Cristo, o primeiro tipo de Cristo é Adão, né? E Cristo ele é o último Adão. Então, Deus fez o homem para proteger, dar a vida. Também para ter comunhão. Comunhão. Comunhão, Gênesis 3, 8 ao 9. Deus fez o homem para ter comunhão. Comunhão tanto com a esposa, comunhão também com a própria família. Então o homem, né, ele foi criado com esses instintos de domínio. E isso nunca foi pecado, foi o próprio Deus que estabeleceu isso, né? Então nós vamos ter isso em mente. Foi Deus que criou isso aí. Só que, quando o ser humano peca, vem a queda, né? A queda do ser humano, houve um desequilíbrio, né? Teve esse desequilíbrio. Então o desequilíbrio, esse desequilíbrio vai gerar, vamos lá, desequilíbrio. Desequilíbrio. Houve um desequilíbrio. Agora o ser humano, com esses instintos de domínio, reprodução, por causa do pecado vai ficar tudo desequilíbrio. Quer dominar agora pela sua própria força, quer viver uma vida de prostituição, quer conquistar pelo seu braço as coisas, roubando, assassinando, a alimentação ficou desregada, já não há mais proteção da família e tão pouco comunhão entre o homem e Deus e o homem e a sua própria família. Então tudo isso é consequência por causa do pecado, teve esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar as consequências disso aqui ficar desregado. E a outra consequência é, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Que mortes que entrou no mundo? Né? Qual seria essa morte por causa do pecado? Entrou-se
a morte. Lembra que o homem é ter partido em dividido-se em três partes. Corpo, deixa eu colocar aqui, espírito, alma, corpo. Então aqui a alma, o espírito e o corpo. Quando a morte veio, o homem pecou, a morte começou a reinar. Então entra-se três tipos de morte. A morte espiritual. A morte espiritual, o homem está longe de Deus. Quando Deus procura Adão, Adão já estava morto espiritualmente. A segunda morte, a morte física. A morte física. A morte física, que é a morte do corpo. Aí a pergunta é, Adão morreu no mesmo dia fisicamente? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 5, na genealogia, que Adão viveu ainda 935 anos, se não me falha a memória. Mas qual é a lição disso aqui? Um dia para Deus é como 1000 anos para Deus como um dia. Se Adão viveu 935 anos, Adão não viveu nem um dia para Deus. Matusalém, que é o homem que viveu mais tempo na Bíblia, não viveu 1000 anos. Então logo também não viveu nenhum dia para Deus. Salmo de número 90 fala sobre isso. O homem é como a erva. De manhã nasce e à tarde se seca. Para Deus, todo ser humano já nasce e morre no mesmo dia para Deus, tá? E a terceira morte é a morte eterna. É a morte eterna. É para onde vai a nossa alma. Quando eu falo sobre a morte espiritual, eu quero que vocês entendam que não existe na Bíblia o termo morte espiritual. Não existe. Por que é interessante a gente entender isso? Porque a morte espiritual, o termo morte espiritual não aparece, mas nós colocamos ela lá, porque nós entendemos que ela está lá. Por exemplo, Efésios 2:1 vai dizer que Deus nos trouxe vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Que morte era essa? Uma morte espiritual. Apocalipse capítulo 3, verso 1, tem aparência que vive, mas está mortos. Que morte é essa? Uma morte espiritual. Então esse desequilíbrio, olha só que problema que trouxe para a humanidade. Problema dentro dos instintos do homem e problema da queda também gerou a morte. A morte passou a reinar. Desde Adão veio, venceu a todos os homens. Só existe um que venceu a morte, que é Jesus Cristo. Nós já terminamos a nossa segunda aula. Daqui a pouco nós vamos ministrar a terceira aula. Vamos postar aí para vocês sobre a martiologia, a doutrina do pecado e como nós aprendemos, por causa do pecado de Adão, o homem está sofrendo as suas consequências até hoje. Mas nós temos aí a graça que pode mudar o curso da história do homem, levando ele para a vida e vida eterna. Como o pecado trouxe esses três tipos de morte, nós devemos entender que a graça, ela veio, deixa eu colocar outra cor aqui, a graça, que está sempre presente, favor imerecido. Quando nós recebemos a graça vai trazer junto com ela a vida. Vida espiritual, vida eterna e vida para o nosso corpo. Mesmo que nós podemos morrer, mas no dia do arrebatamento, ou quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos e o nosso corpo será um corpo glorificado. Então, Adão pecou, trouxe a consequência. Cristo permaneceu fiel e trouxe para nós também direito de salvação e de vida eterna. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo, mande para um amigo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Deus abençoe e um abraço. Fique na paz.